Neste dia 19 de junho de 2025, celebramos o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Sob as bênçãos de Deus Altíssimo, estamos reunidos para celebrar a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, a festa do pão e da partilha. Fazer memória da doação do Senhor nos encoraja à partilha da vida, nosso alimento na caminhada cristã. Jesus desperta em nós a disposição para a superação da fome. Celebramos com alegria esta solenidade. Preside esta celebração eucarística Padre Alexandre Ferreira dos Santos, reitor do Santuário da Vida, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Iniciemos a nossa celebração eucarística cantando. Convidados, cheguem ao banquete do Senhor. Festa preparada, bem participada, venham partilhar o pão do amor. Cristo, pão dos pobres, juntos nessa mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como é bom estarmos reunidos no amor de Cristo para celebrar a solenidade de Corpus Christi. Hoje nos remetemos à Quinta-feira Santa, a missa vespertina da Ceia do Senhor, aquela na qual nós celebramos a instituição da Eucaristia. E hoje nós prolongamos 60 dias após a Páscoa, Nós prolongamos este grande louvor em Jesus Cristo que está presente em corpo, alma e divindade na Sagrada Eucaristia, no pão e no vinho. Nós celebramos pedindo pela saúde de Ailton dos Santos, Érica Matos e Ruth Conceição. Também rezamos pelas almas de João Dias dos Santos Neto, Zaira Boina Ferreira, Pedro Henrique Ferreira Grigoleto, Joana Aparecida Ferreira e Beneta Queiroz Chiqueto. Peçamos a Deus que possa acolhê-los no reino dos céus. Nós celebramos também na intenção de todos os que estão aqui presentes, Aquilo que vocês trazem em seus corações. Como é bonito nós vermos o santuário lotado, Com bastantes pessoas. Você que está aí na sua casa também pode fazer a sua peregrinação, porque o Santuário da Vida é uma igreja jubilar. Todos nós temos a oportunidade de lucrar as indulgências plenárias por conta do Jubileu da Esperança, O Ano Santo de 2025. Também celebramos a intenção daqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, o canal da família, por todos os seus familiares também, e aqueles que participam do Juntos. Temos aqui no presbitério de nosso santuário os nomes das pessoas que participam do Juntos. A Rede Vida, sendo um canal da família, também é um canal de evangelização que alcança todo o Brasil, Então você fazendo parte do Juntos também nos ajuda a evangelizar em rede nacional. Queridos irmãos e irmãs, nós não temos mérito de sermos alvo do amor de Deus quando o próprio Cristo se torna pão e alimento para nós e caminha conosco. Por isso somos chamados à conversão
e a pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que não vivemos a Eucaristia no nosso dia a dia. Vamos abaixar nossas cabeças um instante, fazer um pequeno exame de consciência e nos coloquemos no caminho de conversão. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Cristo, que nos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo Senhor, que viestes para fazer de nós povo santo, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, vamos entoar nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo,
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderás desde Sião vosso cetro de poder, pois Ele diz: domina com vigor teus inimigos, domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, o Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extinguir nossa orfandade, transportai-nos para o Pai, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida. Aleluia,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste ano de 2025, nós completamos 761 anos que celebramos a solenidade de Corpus Christi, ou do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi no século XIII que o Papa Urbano IV declarou esta festa litúrgica como tal. E desde lá, nascendo na Itália, e depois espalhando-se pelo mundo inteiro, a partir da visão de Santa Beatriz, que foi ajudada pelo próprio Cristo para poder interpretar a sua visão, porque era a vontade de Jesus que houvesse esta festa dentro da liturgia da igreja, não é? Então, a partir de então, a igreja celebra de uma forma ininterrupta a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma solenidade muito esperada por nós cristãos, não é verdade? Mesmo porque nas nossas comunidades nós temos aquela tradição de enfeitar as ruas, preparando as veredas do Senhor para que Jesus Eucarístico possa passar. Aqui a realidade do Santuário da Vida não é a mesma das comunidades paroquiais que temos no Brasil afora, Aqui não existe uma comunidade própria, do santuário. É um local de peregrinação. Mas nós podemos ver em diversas paróquias por aí que as ruas foram enfeitadas justamente porque Jesus iria passar. E hoje é o único dia em que a igreja autoriza que possamos sair com Jesus Eucarístico exposto no ostensório para poder abençoar todas as pessoas, todas as nossas famílias e também todas as nossas casas. É Jesus quem caminha conosco, Toda vez que a gente faz uma procissão, nós somos chamados a manifestar publicamente a nossa fé. E vocês sabem que é um grande desafio, Manifestar publicamente a nossa fé, especialmente nos tempos de hoje. Não somos tão bem aceitos assim quando nós expomos o nosso próprio Deus para abençoar as pessoas. Mesmo quando nós
percebemos dentro da sociedade que as pessoas passam por muitas dificuldades. Nem sempre todas aceitam Jesus. Hoje de manhã eu celebrei na minha paróquia São Francisco de Assis. Agora à noite o Padre Anderson está celebrando lá novamente. As 2 missas lotadas. Tenho percebido aqui na Arquidiocese de São José do Rio Preto que a grande maioria das paróquias todas lotadas, e o quanto as pessoas se emocionam em ter contato com Jesus Eucarístico, né? Porque Ele, caminhando conosco, Ele se faz pão e se faz alimento para nos fortificar. É o momento de nós agradecermos a Deus por tão grande dom que é a Eucaristia. A Eucaristia é o centro de nossas vidas, é o centro da nossa espiritualidade cristã, além do que também é o sacramento dos sacramentos, porque é o próprio autor dos sacramentos que se faz presente na Eucaristia. Jesus se faz pão, e até do ponto de vista físico, Ele se faz alimento para estar dentro de nós. Literalmente, nós temos a oportunidade de nos fazermos um só com Cristo. Será que nós somos, assim, pessoas que merecem mesmo ser esse alvo de amor da parte de Deus para conosco? Claro que não. Nós não temos mérito para isso, né? Mas mesmo assim, Jesus continua nos amando e continua nos acompanhando rumo a Jerusalém Celeste. Quando Ele disse assim, que estaria conosco até o fim dos tempos, uma das formas pelas quais Ele está conosco até o fim dos tempos é pela Sagrada Eucaristia. Porque naquele pedaço de pão e naquele pouquinho de vinho, Jesus se faz presente em corpo, alma e divindade. É o nosso próprio Deus que, embora respeite, as aparências do pão e do vinho, ainda transubstancia aquele pedaço de pão ou os pedaços de pães, e aquele pouco de vinho, e se torna presente no meio de nós. Então, tanto quanto o rei Melquisedeque, que também era sacerdote, sobre o qual os autores sagrados nos falam hoje na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, também devemos bendizer a Deus, porque Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, e Ele permanece conosco através da Eucaristia de um modo muito especial até o fim dos tempos. Eu sempre digo que a nossa igreja é completa, porque pela celebração eucarística, ou seja, pela Santa Missa, nós temos Jesus presente na palavra e também na mesa do pão. Tanto quanto os discípulos daquela época, que tiveram a oportunidade de alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, hoje nós também somos chamados a viver o dom da partilha, porque a Eucaristia é sinônimo de partilha. A matemática divina é diferente da matemática humana. Quando nós temos um pão e o dividimos para dar pedaços para outros, nós temos mais ou menos pães. Do ponto de vista da lógica humana, menos, não é? Mas quando esta divisão passa a se chamar partilha, é diferente. Quanto mais nós partilhamos, mais se multiplica o pão. Por isso daí vem o milagre da multiplicação dos pães, que foi retratado por São Lucas hoje no Evangelho para nós. Nós cristãos devemos fazer a mesma coisa. Não podemos nos entregar ao egoísmo, e sim confiar na matemática divina. Quanto mais a gente partilha, menos necessidade nós passamos. Na verdade, não existe necessidade quando há a partilha de coração. Tanto que na primeira leitura também se fala do dízimo, E o sacerdote que é rei, também, Melquisedeque, também partilhou o dízimo, bendizendo a Deus. O dízimo é também uma quantia em dinheiro para poder ajudar a igreja de Deus.
No entanto, o dízimo é sinônimo de partilha e tem a ver com o compromisso que a Eucaristia gera, ou pelo menos deveria gerar em cada um de nós. Nós devemos nos deixar gerar a partilha em nossos corações para que o milagre da multiplicação dos pães de fato aconteça. Será que nós estamos com o coração aberto para isso? Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos o Espírito Santo que mora em nós, para que ele possa agir em nossas vidas e assim vivenciar esta perene ação de graças ao Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito Santo, para sempre espalhar a boa notícia de Jesus Cristo a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Certos de que Jesus caminha conosco e sabendo também que nosso caminho não é fácil, é cheio de desafios, né? Principalmente quando nos entregamos à vocação e ao chamado de Deus, elevemos ao Pai as nossas preces por Cristo, para que Ele atenda às nossas necessidades. Mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte, traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, concedei benigno à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas, por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Neste sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor, partindo o pão. Mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. O Senhor Jesus no sacramento nos deixou memorial da cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Tão grande mistério adoramos neste altar, que nossa fé sustente o nosso caminhar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Ao povo de Deus lá no deserto, sem mar, Deus fez cair do céu comida salutar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Todos se assentaram, todos comeram.
Eu sou o pão que vem do céu, quem crer em mim irá viver. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o momento, então, em que vamos fazer uma pequena adoração ao Santíssimo, né? E recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento, uma vez que estamos celebrando a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos diante de Jesus sacramentado, o nosso Deus amado. Queremos entregar nossas fadigas, tristezas, desafios, mas também alegrias ao Senhor. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando, através da Rede Vida de televisão, canal da família, coloque também ao Senhor, a Jesus sacramentado, as suas necessidades e também das pessoas que você ama. Vamos colocar toda a nossa sociedade, a igreja do mundo inteiro, nosso querido Papa Leão XIV, nosso arcebispo metropolitano, Dom Antônio Vilar, todo o clero da Arquidiocese de São José do Rio Preto e de todas as dioceses e arquidioceses espalhadas pelo Brasil inteiro. Reze também pelo seu Padre. E vamos pedir a Jesus por todos os enfermos, para que sejam curados. Que as nossas comunidades possam assumir de fato o significado da Eucaristia e que em torno dela possa evangelizar. Vamos cantar o tão sublime sacramento. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito
céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar tão grande mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Que esta bênção do Santíssimo Sacramento chegue a todos os lugares, especialmente aqueles que mais necessitam da presença de Jesus. Viva Jesus sacramentado! Viva! Viva a Eucaristia! Viva! Viva o centro de nossas vidas! Viva! Muito obrigado pela presença de todos, aqueles que nos acompanharam também pela Rede Vida de Televisão, Canal da Família. Está aparecendo aí embaixo da sua TV o QR Code, o Pix também, para você fazer a sua oferta e ajudar o Santuário da Vida. Com certeza estará nos ajudando a evangelizar melhor. Faça a sua caravana, venha celebrar a Santa Missa aqui neste chão santo, neste santuário, né? Amanhã nós celebraremos a Santa Missa às 19 horas, em ação de graças aos 30 anos da Rede Vida de Televisão, o Canal da Família. Venha celebrar conosco ou nos acompanhe pela Rede Vida de Televisão, o Canal da Família. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível, o